Do livro Intimidade Divina do Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Mistério de Unidade. Pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, o Espírito Santo nos reúna num só corpo. No sermão sobre o pão da vida, Jesus mesmo apresentou a Eucaristia como o sacramento da união consigo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É verdadeira compenetração de Cristo em nós e de nós em Cristo. Evidentemente, a vida de Jesus e a nossa, sua pessoa e a nossa, permanecem distintas. Todavia, o corpo e o sangue de Cristo que comungamos atuam de tal modo que estamos em Cristo e Cristo em nós. Está Ele, portanto, em nós e nós nele por sua carne. E com Ele está em Deus tudo o que somos. Jamais, tanto como no momento da comunhão sacramental, está o fiel unido a Jesus, por Ele compenetrado e nele transformado, deificado e imerso na divindade. Com Ele está em Deus tudo o que somos. Mas Jesus vai além e acrescenta: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Toda a vida de Cristo vem do Pai. Só tem Cristo a vida que o Pai lhe comunica. Igualmente, quem se nutre da carne de Cristo vive da vida que Cristo lhe comunica. Vida já recebida no batismo, mas que pela Eucaristia lhe é comunicada mais imediatamente por aquele que é sua fonte, pois Cristo em pessoa vem infundi-la nele. Jesus vive pelo Pai, porque o Pai é a fonte de sua vida. E o comungante vive por Jesus, porque Jesus, fazendo-se Jesus seu alimento, torna-se, de modo mais direto, mais íntimo, mais profundo, a fonte de sua vida. E assim como, tendo Jesus recebido a vida do Pai, vive unicamente para a sua glória, dedicando-se totalmente à missão que lhe confiou, assim não pode o comungante viver vida reduzida a preocupações e interesses pessoais. Não pode viver para si, mas há de viver para Jesus, para cumprir sua vontade, buscar sua glória. Ninguém de nós vive para si mesmo, exclama São Paulo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Afirma o Vaticano II. Cristo, antes de oferecer-se como vítima imaculada no altar da cruz, suplicou ao Pai pelos fiéis, dizendo: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Também estes sejam um conosco. E instituiu na sua Igreja o admirável sacramento da Eucaristia, por cujo meio é significada a unidade da Igreja. Desde os primórdios da Igreja, a Eucaristia foi considerada o símbolo da união de todos os fiéis. Relativamente à Eucaristia, assim dai graças, diz uma antiga oração eucarística. Assim como este pão estava antes
espalhado pelas colinas e recolhido, tornou-se uma só coisa, assim também se reúna a vossa Igreja dos confins da terra no vosso reino. Visto que os sacramentos produzem a realidade que significam, a Eucaristia não só representa, mas realiza a união dos fiéis, alimentando-se estes de um só pão, a carne imaculada de Cristo, são incorporados nele, formando um só corpo místico, que é a Igreja. A união de todos os fiéis em Cristo, iniciada no batismo, é reforçada, aperfeiçoada e levada a termo pela Eucaristia, de modo a podermos realmente dizer que a Igreja continuamente vive e cresce pela Eucaristia, que completa a edificação do corpo. Referindo-se à Igreja primitiva, atestam os Atos dos Apóstolos que a Assembleia dos Fiéis era um só coração e uma só alma, unida e nutrida pela Eucaristia. Eis o fruto que há de continuar a produzir na Igreja o pão eucarístico, a unidade de coração e de espírito entre todos os fiéis, preciosa e lógica consequência da união de cada um deles com Cristo. Quanto mais profunda for a união de cada um com Cristo mediante a Eucaristia, tanto maior será a união mútua entre os que se nutrem à mesma mesa, realizando assim a oração do Senhor. Sejam perfeitos na unidade. Justamente por isso, na missa, pede ao Pai a Igreja. A nós que nos alimentamos do corpo e sangue do vosso Filho, dai a plenitude do Espírito Santo, para que nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que pureza não há de ter quem participa do vosso sacrifício, ó Senhor. Quão mais pura que o raio de sol não há de ser a mão que distribui vossa carne, a boca que há de receber o fogo espiritual, a língua que se vai tingir de vosso sangue? Fazei, ó Senhor, que saiba avaliar quão honrado fui de que mesa participo. Vós que os anjos contemplam tremendo e nem ousam olhar sem temor pelo vosso infinito esplendor, vos fizestes alimento por nós. Convosco nos fundimos e assim, por vós nos tornamos um só corpo e uma só carne. Quem narrará vossas poderosas maravilhas, ó Senhor, e quem dirá todos os vossos louvores? Que pastor alimenta as ovelhas com a própria carne? Há muitas mães que, depois de terem dado à luz os filhos, entregam-nas a amas de leite. Assim, não procedeis, Senhor, mas vós mesmos nos alimentais com o próprio sangue e por todos os meios nos unis intimamente a vós. A cada um de vossos fiéis vos unis pelos mistérios, alimentais de vós mesmo os que gerastes, sem confiá-los a outros. E assim me persuadis, uma vez mais, de que tomastes verdadeiramente minha carne. Ó Senhor, não fique eu indiferente e preguiçoso ante tão grande amor e honra. Com que desejo se agarram as criancinhas ao peito da mãe e com que sofridão
aproximam de seu seio os lábios. Fazei que também nós, com o mesmo ardor, cheguemos a esta mesa e a este cálice espiritual. Aliás, com desejo e ardor ainda maiores. Fazei que atraiamos a nós a graça do Espírito e seja nossa única dor a privação deste alimento. Não é obra do poder humano o que se nos oferece. Vós que operastes o prodígio durante a ceia, até hoje continuais o mesmo milagre. Como este pão, antes disseminado pelos montes, foi recolhido para se tornar um só, assim, ó Senhor, reunis vossa Santa Igreja de todos os lugares, de todas as raças, de todas as cidades, de todas as aldeias, de todas as casas, e fazeis dela a Igreja una, viva, católica. Lido por Padre Antônio Lopes.